com a nossa live, né? Estamos aqui ao vivo para falarmos de um assunto muito importante que esses dias tem consumido as minhas horas de leitura bíblica, de oração, tem me preocupado bastante. Porque toda a Bíblia ela foi escrita com um objetivo, né? O objetivo é nos instruir, o objetivo é nos manter firmes nos caminhos do Senhor, nos ajudar a superar todas as dificuldades e todas as histórias que a gente lê na Bíblia. Nada mais é do que Deus nos preparando para o que nós vamos viver também, né? Porque toda verdade é paralela e nós sabemos que o que eu passo aqui, meu irmão passa lá na Índia, lá na África, lá no Oriente Médio, lá na Europa, nas Américas, na Oceania, né? Então, a Bíblia diz que as mesmas aflições são passadas por pessoas no mundo inteiro. Daí, nós precisamos entender que tudo que Deus deixou na sua palavra, nesta palavra, é para nos instruir, nos redarguir, nos corrigir, né? Nos dar exemplo, porque a vida não é um mar de rosas. Só um instante, vou acender uma luz aqui porque está meio escuro. Hello, já voltei. Vamos trabalhar. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Pastora Valquênia, minha amiga, tá aí na Europa, né? Que saudade de você. Tá aí na Espanha. Sabia que recentemente eu descobri uma prima minha que mora aí na Espanha, já há muitos anos, casada com um espanhol, e me convidou para fazer uma visita. Quem sabe, né? Esse mundo dá muitas voltas, né? Não, pastora? Glória a Deus. Então, mas nós vamos falar um pouquinho sobre um homem que teve um privilégio extraordinário. Primeiro, este homem, ele teve um pai que acertou e que errou muito. Ou seja, um pai humano, né? E nesse caso, Leila Borges, seja bem-vinda. Deus te abençoe, minha amiga. Deus te abençoe abundantemente. Então, esse moço, ele teve um pai chamado Davi, que era um pastorzinho de ovelhas, que cuidava de um pequeno rebanho do seu pai, mas que Deus, olhando para esse moço, viu nele potencial para se tornar rei de uma nação. Deus faz essas coisas, né? Ele do fraco ele faz forte. Com Deus tudo é o contrário. Os que choram é que são felizes, né? Bem-aventurados aos que são malditos, os que são perseguidos, os que são injuriados. Deus é desse jeito. O pequeno é que é grande, o grande é que é pequeno. Com Deus é assim. Eu gosto desse Deus por isso. Porque nele você pode ter todas as expectativas, todas as esperanças. E ele pega aquele pastorzinho de ovelhas e faz dele rei de Israel. E como rei, ele teve que passar por momentos muito difíceis, até porque não é como o primeiro rei, né? O primeiro rei foi Saul. O primeiro rei era filho de Quis. Quis era muito rico, então ele já tinha lá suas etiquetas, né? Sabia se portar. Davi não, o pobre do Davi, ele veio lá do meio da malhada, veio lá do mato, cheio de carrapicho, fedendo a ovelhas, né? Mas Deus se agradou dele. Deus viu graça nesse jovem e fez dele rei de Israel. E Deus o abençoou muitíssimo, ele andou fazendo algumas besteiras, como eu e você também já fizemos, das quais nos arrependemos no pó e na cinza, não é verdade? Eu que o diga, meu Deus, quantas coisas eu fiz das quais eu me arrependo terrivelmente. Mas, graças a Deus que o Senhor me olhou, teve compaixão de mim. Por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para toda a eternidade. Amém? Então, quando Davi estava perto de partir para a eternidade, perto de morrer, ele chama seu filho
e lhe dar alguns conselhos que eu acho assim de suma importância. Diz, olha, meu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra. Eu estou indo embora, sinto que a minha vida está expirando, minha vida está chegando ao final, e eu quero te deixar alguns conselhos. O primeiro conselho que ele deu para Davi foi, ó, seja homem. Ou seja, você não é um menino, você não é um moleque, né? Seja homem. E assim, ele disse para ele também, obedeça o Deus do seu pai. Nunca abandone o Deus do seu pai. Eu acho isso de uma conotação extraordinária, porque Davi sabia o que era sofrer. Patrícia Cunha, minha psicóloga predileta, minha sobrinha do coração que está nos Estados Unidos. Deus te abençoe, minha sobrinha, eu te amo também, querida. Seja bem-vinda, Deus te abençoe abundantemente, Deus abençoe sua mamãezinha, Deus abençoe seu irmão, né, que saiu da Covid recentemente, eu orei muito por ele. Que Deus abençoe toda a minha família que está aí nos Estados Unidos da América, a terra do tio Sam. Então, amados, o Davi foi muito legal com seu filho. Disse, olha, meu filho, nunca abandone o Deus do seu pai. Obedeça às suas leis. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não nos deixou como cegos, andando, tateando pelo caminho. Não, Deus, ele nos deu luz, né? Ainda ontem eu estava lendo com a igreja que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz se faz necessário para não tropeçarmos em pedras. Quem anda na luz vê os obstáculos, vê os perigos, né? E foge deles, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um homem que teve tudo para vencer, mas não conseguiu. Infelizmente, ele falhou. A primeira coisa que Deus... Ô, pastor Ailton Nery, seja bem-vindo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando Davi falou com Salomão, ele estava mostrando para ele o caminho do sucesso. Eu tenho alguns anos já que eu caminho com o Senhor, desde a década de 80, e eu aprendi que há algumas coisas que são inegociáveis. Deus não negocia seus princípios, né? Eu tenho aprendido que Deus não negocia seus princípios. O que ele falou é lei e devemos obedecer. Eu amo a lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. Então, eu lendo o livro de Deuteronômio, que eu gosto muito, eu encontrei no capítulo 17 algumas recomendações feitas por Deus, escritas por Samuel, o profeta. Keilinha, que está aí na Inglaterra, meu Deus, olha, tem gente aqui da Espanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que legal, né? Lugares, Espanha eu já coloquei meus pés, eu já estive na Espanha. Quando eu vinha de Frankfurt, da Alemanha, eu estive um dia só em Madrid, né? Que Deus abençoe a Espanha, Deus abençoe a Inglaterra, onde está a Keila, que é minha filha na fé. Deus abençoe os Estados Unidos, onde está a minha querida sobrinha. Então, as recomendações de Deus entregue a Samuel para ser entregue ao primeiro rei de Israel, e seria recomendação para todos os reis, o Senhor diz assim, no capítulo 17, a partir do versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, nela habitareis, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Deus sabia que o povo ia querer um rei. Paz do Senhor, minha amada. Apesar de Deus ser o rei de Israel, Israel queria ser como as outras nações. Queria ter um rei. E Deus lhe deu
privilégio de ter um rei, que o primeiro foi Saul, que o próprio Deus escolheu, filho de Quis. Então ele diz aqui, ó, porá certamente diante de ti um rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porás um rei, ou seja, não pode ser alguém que venha de outra nação. Para ser rei sobre Israel, tinha que ser um israelita. E Deus escolheu o filho de Quis, que era Saul. Agora, olha o que Deus diz. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o meu povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem para prata, nem ouro, multiplicarás muito para si. Bem, Deus deu uma orientação. Irmãos, casamento é algo de extrema seriedade. Elisa Mar, minha querida prima, Elisa Sanches, seja bem-vinda, você também está aí, né, na Espanha, glória a Deus, que Deus te abençoe, Deus abençoe José Sanches, seu esposo, que Deus os abençoe de uma forma sobrenatural e extraordinária, tá bom? Nós estamos falando aqui de coisas que servem para nós. Tudo que eu leio na Bíblia, eu me coloco no lugar dos personagens, eu me coloco no lugar das pessoas para quem foi dirigida aquela palavra e aplico na minha vida. Porque o irmão do Senhor Jesus, Tiago, ele deixa muito claro, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Por que o evangelho está tão, como é que se diz, pelo mundo, tão escandalizado? Porque as pessoas falam uma coisa e vivem outra. Falam uma coisa, mas não sustenta com a sua vivência o que pregam. E por isso, as pessoas vão perdendo o respeito pelo evangelho. Mas a culpa não é da palavra, a culpa não é de Deus, a culpa é do ser humano. Então, o que acontece? Se Deus falou que os reis não deveriam acumular cavalos, eu fico pensando até por que dessa lei. Até porque naquele tempo não tinha carros, não tinha trem, não havia aviões, né? Então, o meio de transporte era marítimo e era muito precário, perigosíssimo, e em lombo de animais, como dromedários, como cavalos, mulas e daí por diante. Então, Deus não queria que o homem tivesse, até porque essa questão de ter muito leva o homem a se tornar orgulhoso, né? Não é todo mundo que sabe ter e ser humilde. Pouca gente. Você quer ver, há um ditado popular aqui no Brasil que diz assim: dê poder para um homem, dê poder para uma pessoa e você vai ver quem ela é. Eu já deleguei pequenos poderes a algumas pessoas e eu percebo que antes mesmo de ter executado uma coisa bem feita, eles já mudam de semblante, né? Como se agora eu sou, agora eu posso, agora eu vou, agora eu faço, né? Glória a Deus. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Davi não obedeceu. Primeiro, Saul não obedeceu essas ordens aqui. Saul teve muitas mulheres, né? Infelizmente. Davi teve 8 mulheres. Essas mulheres criam uma confusão terrível na vida deles. E nós sabemos disso, que imagina, um homem com uma mulher dentro de casa já dá problema. Porque são duas cabeças diferentes, por mais que a gente ame o mesmo Deus, por mais que a gente ama esta palavra, por mais que a gente queira ser fiel, ser bênção para o outro, a gente sempre vai falhar, porque a cabeça de um não é igual a do outro. Agora você imagina 8 mulheres, cada uma falando de uma maneira, cada uma pensando de uma maneira, e um homem só no meio disso. Então, Davi teve problemas sérios. O maior problema com Davi foi com a mulher. Ele tinha 7 mulheres, mas as 7 mulheres que ele tinha não o satisfazia. Havia um vazio na vida de Davi.
E um dia, andando lá em cima da sua casa, sobre o terraço, ele olha e vê uma mulher tomando banho e se apaixona por aquela mulher e manda buscá-la e adultera com ela, mata o marido, manda matar o marido dela. E essa mulher chega e fala: olha, eu estou grávida, né? Muito sério, foi Batseba. E ele se sentiu tão pequeno, ele sentiu o peso do seu pecado de tal maneira que ele nunca mais procurou outras mulheres. Interessante isso, eu acho isso muito interessante. E fez de Batseba a sua rainha. E nunca mais ele teve outras mulheres além das que ele já tinha. E o que aconteceu? Davi morre e deixa um filho, que foi o filho da Batseba. Deixou outros, é lógico que ele teve 20 filhos ao todo. Mas quando ele coloca o seu filho Salomão no trono, já começa um problema, porque Salomão não era o herdeiro do trono. O herdeiro do trono era o outro, e o herdeiro do trono já estava tomando posse, né? Mas Davi pagou uma consequência seríssima do seu pecado. Ele fez o que quis, mas também pagou caro. E assim, quem está disposto a pagar o preço dos seus pecados não teme a Deus. Mas quem teme sempre vai tomar cuidado na sua caminhada, né? Vai sempre estar usando aquela regrinha que Jesus nos deu: façai aos outros o que quereis que os outros façam. Passou o tempo, quando Salomão recebeu o conselho do pai, que ele deveria seguir os mandamentos do seu Deus, deveria amar a Deus acima de todas as coisas e ser homem. Ele até gostou dos conselhos que o pai deu. E quando ele recebeu o trono, ele não foi sentar no trono. O que ele fez? Ele foi fazer uma oferta a Deus. E ele mandou matar muitos animais e ofereceu lá no tabernáculo, onde os animais eram oferecidos em holocaustos ao Senhor. Foi muitos dias oferecendo sacrifícios, agradecendo a Deus. E numa noite daquelas, ele tem um sonho. E Deus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Pode pedir. Já pensou? Você ter um sonho no qual Deus aparece para você e diz: o que é que você quer que eu te faça? O que você vai pedir? Né? Porque você vai ter a certeza absoluta que esse Deus vai cumprir aquilo que você pedir. E agora, Salomão disse assim: eu quero sabedoria. Me dá sabedoria para que eu possa entrar e sair diante desse povo, para que eu possa governar bem esse povo. E Deus deu. Deus deu, e a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio do seu tempo. E Deus prometeu para ele que depois dele nunca mais viria outro tão sábio quanto ele. Incrível, né? Esse homem com tanta sabedoria, ele não tinha uma coisa chamada temor. Temor de Deus. Ele não tinha o temor de Deus. Por isso, ele não obedeceu o mandado de Deus. Primeira coisa que ele fez: ele foi no Egito, casou-se com uma princesa egípcia. E era uma ordem de Deus que não casassem com mulheres estrangeiras, com mulheres de outras nações. Deus estava querendo um povo separado para ele entre o povo judeu. Só que ele não obedeceu essa ordem. Ele vai no Egito, casa com a princesa, traz ela para Israel. E daí ele compra muitos cavalos, cavalos de elite, cavalos por sangue, cavalos caríssimos. E ao todo, eu estava contando aqui, ele teve 40.000 estrebarias. Quando eu estive em Israel, eu conheci alguns lugares, as minas de Salomão, as estrebarias de Salomão. Eu conheci a maior das estrebarias, lá em Jezreel. E fiquei maravilhada. Para que aquilo tudo para cavalos, né? Mas ele era um homem que sabia adquirir as coisas. E ele foi casando com mulheres de várias outras nações. E foi acumulando riqueza, acumulando cavalos, acumulando ouro. A rainha de Sabá foi fazer uma visita para ele
Ela levou muitos 1000 quilos de ouro, de prata e de pedras preciosas para ele. Porque ele era admirado, ele era amado. As pessoas iam até ele porque ouvia falar da sua sabedoria, da sua perspicácia, né? E ficavam assim apaixonados por conhecê-lo. Mas acontece que Salomão, ele continuou a buscar outras mulheres para a sua vida. Ele foi buscar outras esposas em outros reinos. Ele casou com mulheres de todas as nações que havia lá por perto. E essas mulheres cada uma tinha o seu Deus, tinha a sua devoção. É como um homem aqui no Brasil casar com uma crente, uma kardecista, uma umbandista, uma quimbandeira, uma católica. Você já pensou que viraria a casa desse homem? Né? Quando cada uma começasse a falar do seu Deus, entre aspas, porque eu só conheço um Deus que é soberano, que é poderoso. Então, amados, esse homem ele fez algo que entristeceu o coração de Deus. Porque as suas mulheres, a minha Bíblia diz que ele nunca negou ao seu coração nenhum desejo, ou seja, todos os desejos dele de macho, de homem, foi cumprido. Agora, uma coisa que me chama muita atenção em Salomão. Lembra, quando Deus queria punir uma mulher, a Bíblia diz que ela ficava estéril, né? Foi o caso da primeira esposa de Davi, a filha de Saul. Ela um dia criticou Davi, que vinha dançando na frente da arca, e por isso Deus a tornou o quê? Estéril. Agora, este homem chamado Salomão ele casou com 700 princesas. Cada uma de uma nação, cada uma com a cultura, cada uma com uma religião. Isso é muito sério. Dá para entender o que eu estou dizendo? E levou e construiu templos, e construiu palácios, né? E foi levantando postes ídolos para os deuses dessas mulheres, porque, consequentemente, ele queria agradar as suas esposas. E quando ele pensa que vai tudo bem, Deus se entristece com ele, porque as suas mulheres fizeram com que o coração de Salomão se desviasse dos caminhos do Senhor. Chegou um ponto que Salomão começou a oferecer sacrifício a Astarote, oferecer sacrifício a Moloque. Moloque tinha uma característica, ele pedia sacrifício de crianças, de virgens. Então essas mulheres ofereciam seus sacrifícios para os seus deuses. Você imagina que coisa mais cruel que era essas celebrações que eram feitas das mulheres que eram idólatras, né? Foi muito sério, ele trouxe consequências. A minha Bíblia diz que ele tinha 12.000 cavalos, cavalos de excelência. Você já pensou o que é um homem que era proibido ter muitos cavalos é ter 12.000 cavalos, 14.000 carros. Não sou eu quem diga, é a palavra de Deus, segundo Crônicas 9, 28. É a palavra de Deus quem diz. E Salomão também, além de nunca ter negado nenhum desejo dele, nenhum sonho, nenhum gosto, em tudo ele se satisfez. Esse homem teve apenas 2 filhas e 1 filho. Isso me chama atenção, porque Davi teve 8 mulheres e teve 20 filhos. Interessante, né? Jerubaal, ele teve 70 filhos. Como é que pode um homem que tinha 700 esposas, 300 concubinas, ou seja, ele tinha 1000 mulheres à sua disposição, ter apenas
2 filhas e 1 filho. Oi, Márcia, seja bem-vinda, minha filha. Deus te abençoa. É muito sério. Sabe, às vezes a gente leva as coisas de Deus sem temor. E isso nos traz problemas seríssimos. Ainda hoje eu estava orando, conversando com Deus pela manhã. E uma das coisas que Deus me disse foi: você nunca será popular enquanto você pregar a verdade. Porque a verdade confronta, a verdade humilha, a verdade dói. E eu nunca vou deixar de confrontar e ser confrontada pela palavra. Porque eu não desejo só morar no céu. Eu desejo que os meus filhos na fé, que os meus ouvintes sejam grandemente abençoados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Entendeu? Então esse homem chamado Salomão, com toda a sua inteligência, ele se tornou um homem vaidoso. O que ele fez? Segundo Crônicas 9:17, eu quero ler, porque às vezes a gente fala, pastora tem alguma coisa contra, né? Esse homem. Não tenho nada contra ele. Eu tenho contra as suas atitudes. Capítulo 9, versículo 17, na minha Bíblia diz assim, vejamos se é verdade. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro. Olha só. Para ele sentar, ele fez um trono de marfim. E eu estava analisando quantos animais tiveram que perecer, tiveram que morrer, para que esse marfim servisse para construir o trono dele. Depois que ele construiu o seu trono de marfim e revestiu de ouro puro, olha, não queria ouro misturado não, de ouro puro, diz a palavra de Deus que o trono tinha 6 degraus, tinha um estrado de ouro, estava ligado ao trono, encosto de ambos os lados do lugar do assento, 2 leões estavam ali colocados, eram 2 leões feitos de ouro, ao lado do seu trono. O homem não se sentia mais um rei, já se sentia um Deus. Isso é muito sério. Às vezes Deus nos concede bens para que nós possamos dividir com quem precisa, para que nós possamos ser generosos, né? E outra coisa que mexeu muito comigo, versículo 14 diz assim: afora que os negociantes e mercadores traziam também todos os reis da Arábia e os príncipes desta terra traziam a Salomão ouro e prata. Ele recebia ouro e prata de todos os lugares. Todas as pessoas que vinham até ele trazia como presente, né? Aliás, isso é até bíblico. Quando Saul foi atrás das mulas do seu pai que havia perdido, falar para ele: olha, tem o profeta Samuel. Samuel pode muito bem dizer aonde está, né? Aonde estão as mulas do seu pai. Ele disse: mas eu não posso ir lá, que meu bolso está vazio, eu não tenho nada para dar. Ô, minha querida, obrigada, minha amiga querida. Então ele disse assim: eu não tenho nada para dar ao profeta, porque há uma ordem de Deus, ninguém vai comparecer diante de mim de mãos vazias, né? E às vezes a gente comparece diante de Deus de mão vazia, de coração vazio. Mas o que aconteceu com este homem aqui que nós estamos falando? Meire, seja bem-vinda, minha amada. Deus te abençoa e te guarde em nome de Jesus. Agora, o rei Salomão se tornou um homem ganancioso e avarento. Pastora, só está ficando doida? Não, irmãos, não estou. A Bíblia Sagrada nos diz isso. Aqui em 2 Crônicas, eu tirei esses dias, eu estou lendo a minha Bíblia, eu comecei em 1º deste ano, no livro de Gênesis, estou no livro de Jó, né? E estou aqui lutando para poder ler a Bíblia toda este ano em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Crônicas, eu vou ler aqui com você. 2 Crônicas, capítulo 10. Vamos ver o que diz, capítulo 10, versos 3 e 4. Ó.
Por que mandaram chamá-lo? E Jeroboão e todo o exército foi falar com Roboão, dizendo: teu pai, quem era o pai de Roboão? Aqui, Salomão já tinha morrido, e agora o seu filho toma o trono, né? Toma o trono, e ele recebe o trono do seu pai, e agora as pessoas vão até ele dizer, olha, versículo 4 de 2 Crônicas 10, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de seu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O que o povo estava dizendo para Roboão? Roboão, seu pai meteu a mão nos impostos. Seu pai pôs impostos pesados sobre nós. Alivia a carga tributária, nos ajude. Aí, o que Roboão faz? Roboão vai até os seus amigos jovens, conversa com eles, né? Ele vai até os mais velhos, e os mais velhos dizem, olha, maneira os impostos, baixa a taxa tributária. Aí ele foi conversar com os jovens falou, não, fala para ele, seu pai fez um jugo pesado, eu vou fazer um jugo pesadíssimo. Meu pai castigou vocês com chicote, eu vou castigar vocês com escorpiões. Olha só. Então, isso aqui fez com que o povo, 10 tribos, se revoltassem. Eles se revoltaram tanto que eles voltaram atrás. Eles ficaram muito tristes, porque eles pensavam que como era outra cabeça, que Roboão era jovem, Roboão iria tratá-los de maneira mais branda, iria ajudá-los a prosperar, porque, irmão, carga tributária pesa muito sobre a nação, né? Então, eles pediram ajuda, pediram compaixão, mas o que foi que Salomão fez? Ele disse, olha, Roboão, ele disse assim, olha, meu pai fez pesado, eu vou fazer pesadíssimo. Meu pai castigou vocês com chicote, eu vou castigar com escorpião. Aquelas 10 tribos viraram as costas e disseram, o que temos nós com os descendentes de Davi? Vamos embora, vamos procurar outro líder. E colocaram outro líder para cuidar das 10, isso era coisa de Deus. E aí foi dividido o reino. Não foi dividido no meio, porque 10 tribos ficou com Israel e 2 tribos somente ficou com Judá. Roboão ficou sendo rei somente de 2 tribos, assim mesmo, porque Deus tinha um juramento feito a Davi, que o trono não seria tomado dele. Dá para você entender isso? Então, amados, às vezes a gente leva as coisas de Deus na brincadeira e esquecemos o quanto nosso Deus é um Deus justo. O que tinha acontecido com Salomão no final da vida dele? Ele já estava de idade, as suas mulheres foram fazendo a cabeça dele. Tem pessoas que chegam em mim e falam assim, eu estava ouvindo uma mensagem, a mensagem diz que eu não devo fazer isso, que eu não devo fazer aquilo outro, né? Eu acho interessante quando as pessoas estão falando assim, porque muitas vezes elas esquecem daquilo que a Bíblia diz. Eu não tenho que estar ouvindo o que A ou B diga, eu tenho que ouvir aquilo que a palavra de Deus me diz. Por exemplo, a Bíblia me diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 ao 68, maldições terríveis para quem não dá ouvidos à voz do Senhor. Irmãos, mas a Bíblia contém 8.000 promessas de bênçãos. E o único capítulo onde realmente existem maldições tremendas é aqui no 5º livro da Bíblia, que é Deuteronômio. Mas por que Deus disse tudo isso aqui? Porque Deus deseja um povo que lhe obedeça. Quando o rei Saul errou, a palavra do profeta Samuel para ele foi, olha, Deus quer obediência. Obedecer é melhor do que o sacrificar, né? Irmãos, e o jugo de Deus não é pesado, o jugo de Jesus é leve, é suave, vale a pena. Se você pegar Deuteronômio 28, ele começa assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar
todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu hoje, esses dias atrás, eu estava falando com o Senhor, eu estou precisando de roupas. Eu fiz uma reforma grande na igreja onde eu sou pastora, e o que eu tenho é pouco, né, para sobreviver. Eu disse, olha, Senhor, eu estou precisando de roupas. Você sabe o que aconteceu? Minha irmã chegou aqui com 2 blusas. Hoje uma irmã me liga lá do exterior, dizendo, pastora, me passa o seu número, eu vou te mandar um blazer. Olha, eu não tinha pedido, eu tinha falado com Deus. E Deus está tocando lá longe, porque Deus é um Deus que não falha. Deus é um Deus que não dorme. Deus é um Deus que não tosqueneja. Então ele prometeu, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito no campo. Ou seja, aonde você estiver, seja na cidade, seja na roça, Deus é com você. Amém? Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Que mais? O Senhor diz aqui, bendito o fruto do teu ventre, bendito é teu filho, a tua filha. O fruto da tua terra, aquilo que você planta, vai dar, vai produzir. Ele diz, bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. O Senhor está prometendo aqui que os seus inimigos vão cair feridos diante de você. Por um caminho vão vir contra você, por 7 vão fugir da tua presença. Gente, isso é lindo demais. Ele diz ainda, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros e em tudo que você colocar a sua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Isso não é lindo? Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. O Senhor te confirmará para si como o povo santo, como tem jurado. Quando? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra te chamarão, verão e invocarão sobre ti o nome do Senhor e terão temor de você. É desse jeito. Deus é Deus. Sueli, Cristina, minha filha na fé, seja bem-vinda, meu amor. Deus te abençoe. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu. Sabe, irmãos, eu fico pensando, às vezes, a mediocridade, né, na mente da gente. Às vezes a gente se apega tanto aos bens aqui na terra e esquecemos que Deus é dono da prata e é dono do ouro. E que Deus pode nos abençoar de forma sobrenatural e extraordinária. E muitas vezes nós não temos fé para isso. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos fazer a nossa parte. E a bênção de Deus, ela é uma via de mão dupla. Você entendeu? A bênção de Deus é uma via de mão dupla. Eu vou obedecer os mandamentos e Deus vem me abençoando. A bênção de Deus é uma via de mão dupla. Nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Ou seja, as coisas na sua casa vai durar muito, vai prosperar muito. É a promessa de Deus. Olha que mais, o Senhor te confirmará para si como povo santo. Todos os povos te verão e invocarão o nome do Senhor sobre ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a seus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras das suas mãos. Tudo que você fizer, se você obedecer os mandamentos do Senhor, o Senhor vai abençoar. É incrível. Às vezes eu coo um café, as pessoas estão falando assim, mas que delícia de café. Tinha um senhor arrumando o portão aqui em casa hoje, eu levei café pro meu marido e para ele disse assim, mas o café da senhora tá uma delícia. Aí eu vou ali onde eu vendi os marmitex da galinhada que foi feita na igreja, o moço vem e fala, mas que maravilha, que delícia aquela galinhada. Então, tudo que as mãos de um abençoado faz, Deus abençoa. Por que Deus abençoa?
porque ele tem um compromisso com a palavra dele. Mas veja o que mais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a seu tempo, para abençoar toda a obra das suas mãos. Você vai emprestar a muita gente, mas não tomará emprestado. É a Bíblia quem diz que quem obedece à palavra não toma emprestado, mas tem para emprestar. Isso, eu acho isso extraordinário, até porque eu fui criada num regime que não podia tomar emprestado, né? Os meus pais não aceitavam que a gente tomasse emprestado. E eu adotei isso para minha vida, eu não gosto de nada emprestado. De jeito nenhum, eu luto para nunca precisar. Mas a Bíblia diz que eu não tomaria emprestado, mas eu emprestarei a muita gente. Eu entendo, Márcia, fica tranquila, minha filha. A internet está ruim para todo lado. Aqui em casa, então, está um caos. Estou precisando trocar aqui. E diz ainda que eu não tomaria emprestado, mas emprestarei. Olha só, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estará por cima e não debaixo. Quando? Se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Olha só o que a palavra de Deus vem dizendo. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando nos caminhos do Senhor. Aqui você pega do capítulo 28 de Deuteronômio, você vai do 1º ao 15, ao 14, é só bênção. É só que seus filhos serão prósperos, que você vai ser próspero, que você vai ser cabeça e não cauda, que você vai ter para emprestar para muita gente, que o Senhor vai te elevar numa posição extraordinária. Mas quando chega no versículo 15, aí o Senhor vem dizendo, será porém que se não deres ouvidos à minha voz, para cuidar e cumprir os mandamentos que hoje eu te ordeno, então virá sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Irmãos, maldito será na cidade, maldito no campo, maldito teu cesto, maldito quando entrar, maldito ao sair. Isso é muito difícil, eu nem quero ler isso aqui. Gostaria que depois você lesse até o versículo 68. Você vê que bênção vai do 1º ao 14. E maldições aqui vai do 15 ao 68, versículo. É algo muito sério. Deus está nos chamando para obedecer a sua palavra. Deus tem prazer naquele que obedece a sua palavra. Aquele que não teme em obedecer à voz do Senhor. E Deus abençoe, mas eu falo porque eu tenho experiência de vida. Eu sei da onde Deus me tirou. E eu sei o quanto foi difícil chegar até aqui. Mas nunca me arrependi de ter obedecido Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus sempre cuidou de mim com um zelo extraordinário. Deus sempre cuidou da minha casa, cuidou da minha família. E eu só tenho a agradecer a Deus. A Bíblia diz que Deus pesou a mão, que Deus entristeceu com Salomão. Que hoje Deus não se entristeça com você, mas que Ele olhe para você com bondade e misericórdia e que Ele te abençoe. Eu quero estar orando com você, abençoando a sua vida, declarando que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. E eu tenho certeza absoluta que se você quiser, Deus vai te surpreender. Amém? Eu te abençoo no nome de Jesus. Que você não permita nunca. Esse aqui é meu caderno de oração. Aqui está o nome de vocês, tá? Aqui eu vou colocando os nomes para que eu possa estar orando por vocês, abençoando as suas vidas. Vamos orar? Bendito Deus. Senhor, eu posso ensinar a tua palavra, mas eu não posso obrigar ninguém a cumpri-la. Eu posso, Senhor, tentar abrir os olhos do teu povo, mas o teu povo precisa de uma revelação que venha do céu. Que o Senhor venha falar com cada um. Que o Senhor venha falar com cada uma. Que o Senhor venha trabalhar nos seus corações, endireitando as suas veredas, manifestando a sua glória.
Nos ajude, Senhor, a andarmos nos seus caminhos. Pai, eu quero te pedir que cada pessoa desse livro seja abençoado, que cada palavra que está, cada nome, Senhor, que eu coloquei aqui, inclusive, Pai, do nosso amigo missionário Caetano Tavares, lá das Minas Gerais, lá de Nanuque, que o Senhor venha dar saúde para ele, saúde para a missionária Magna, que o Senhor venha abençoar toda a família no nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor abençoe a pastora Valquênia lá na Espanha, que o Senhor abençoa, Pai, a vida da Keila lá na Inglaterra, que o Senhor abençoa, Pai, a vida da Pati, da Patrícia lá nos Estados Unidos, que o Senhor abençoa a Suelen, Pai, onde ela estiver, a Elisa Sanches, Pai, também lá na Espanha, em outra cidade, que o Senhor vá visitando cada uma delas, abençoando, fortalecendo, endireitando as veredas. Pai, que o Senhor dê a essas pessoas revelação da Tua palavra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, nós estamos, Pai, aleluia, recampa, labassuri, anda, lamanai. Nós estamos, Senhor, nesta campanha de 100 dias de consagração ao Senhor. E eu preciso que o Senhor trabalhe nos meus filhos da fé, que o Senhor tome os filhos que eu ganhei para Ti, que eu preguei a Tua palavra e eles aceitaram o Seu chamado. Tua palavra diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que o Senhor os ajude, que o Senhor tenha compaixão e cada nome que está neste caderno seja alcançado hoje com saúde, com prosperidade, com abundância, com alegria. Eu abençoo essas vidas declarando a Shekinah do Deus vivo, que a glória do Yeshua Hamashia seja derramada de forma abundante, Pai. Que a Shalom, que emana de Elohim, o Todo-Poderoso, Yahvé, o soberano dos exércitos, que essa paz enche os seus corações. E eu os abençoo, declarando toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você precisa ter um pedido de oração, me manda lá no privado, viu? É 62983337758. Hoje uma senhora me ligou aqui, que uma pastora falou de mim, ela disse, olha, me disseram que você trabalha com demônios. Falei, não, eu trabalho com Jesus Cristo. Mas tem uma criança endemoniada. Falei, não, nós oramos e Jesus manda um anjo lá e manda esse capeta embora, né? Então, Deus tem trabalhado nas nossas vidas, tem nos abençoado. E hoje é um dia muito importante para nós, porque nós ouvimos a palavra de Deus e que não venhamos a deixar que nada nem ninguém corrompa o nosso coração, esfriando a fé que uma vez nos foi dada, mas que estejamos firmes na rocha. Pastora Valquênia, eu te abençoo, minha amiga. Um abraço, pastor Antônio. Um abraço aí aos seus filhos, netos, nora, viu? Deus abençoa a Espanha por tua causa. Missionário Caetano Tavares, das Minas Gerais, de Nanuque. Deus te abençoa, Deus abençoe Nanuque. Deus te entregue Nanuque na palma das tuas mãos e que almas sejam salvas e milhões de almas venham para o reduto do Senhor, venham para os pés do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoa. Keilinha, minha amada, que está aí na terra do Rei Charles, Deus te abençoa, te faça prosperar, te dê abundância. Deus trabalhe poderosamente no coração do Leandro. Tem orado pela Eduarda, pelo Eduardo, pela Camila, e Deus está fazendo a obra. Márcia, que está em Goianésia, Deus te abençoa, Márcia, te guarda, te proteja, você é muito importante, que Deus te prospere. Pastor Ailton Neres, Deus te abençoe abundantemente no nome do Senhor Jesus Cristo, que todos vocês sejam abençoados. E se essa palavra falou com você, Elisa,
Elisa Mar, Deus te abençoa. Deus guarda a sua casa, a sua saúde, sua família. Você recebeu um milagre de Deus, né? O caroço foi embora, o nódulo foi embora, porque o nosso Deus é Deus de milagre e só recebe milagre, viu, Elisa? Quem tem fé, e você tem. Glória a Deus que você recebeu. Que Deus seja engrandecido nas suas vidas. E se você achar por bem, mande essa mensagem para alguém, tá bom? E deixa lá a sua consideração aí no final, tá? Que o nome do Senhor seja glorificado. Patrícia, Deus abençoa você, Pati, aí nos Estados Unidos. Abençoa a Silvânia, minha irmã, sua mãezinha. Abençoa seu irmão. Abençoa a vida de vocês aí nos Estados Unidos. Eu amo vocês. Leila Borges, Deus te abençoa. Seja bem-vinda, que Deus te guarde, te proteja. Um abraço e até a próxima live. Deus vos abençoe grandemente.